Estamos terminando o Pentateuco, mulherada. Viu só? E quando a gente estuda junto, fica mais interessante. Alguns livros que parecem, às vezes, tão maçantes na leitura corrida, se a gente para meditar, eles ganham uma profundidade e uma beleza. Então, vamos a Deuteronômio capítulo 14. Deuteronômio Vamos lá. 14. Papel, Bíblia, caneta. É bom ter um caderninho aí para fazer as anotações. Tudo aquilo que a gente anota, e anotar mesmo à mão, a gente guarda mais. Fazendo, ó, Isso o aí. quadrinho aparecer. É o charme. É o charme aí, o nosso símbolo. Capítulo 14, então, vai começar e eu destaquei esse versículo. O primeiro versículo que eu destaquei foi já o 1. Vocês são filhos do Senhor, o seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos. Pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Entre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem seu tesouro pessoal. E o verso 26. Com a prata, comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho e outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor seu Deus. Esse capítulo, na minha Bíblia, ganhou o título de Animais Puros e Impuros. E depois tem outra sessão que vai falar da entrega dos dízimos. Mas vocês logo vão ver o sentido de tudo isso. O primeiro versículo, para mim, é o norte de tudo. Aqui Moisés está identificando o povo, trazendo a identidade desse povo. Vocês são filhos de Deus. A sua identidade está afirmada em Deus. Vocês serão iguais a ele e expressarão o seu caráter. Então, vocês não imitarão nem os gentios que vocês vão encontrar em Canaã, nem esses novos costumes, nem os costumes antigos que vocês viram no Egito. E ele já vai começar mostrando que o padrão de luto não deveria ser igual ao dos pagãos. Tudo isso aqui, esses rituais eram rituais do luto. E também o padrão de celebração não seria igual aos dos pagãos. Eles teriam um padrão diferenciado, instituído pelo próprio Deus. Seria diferente o seu comer, o seu não comer, o seu beber e o seu não beber, a sua maneira de passar pelo luto e a sua maneira de celebrar. A sua maneira de ofertar, em tudo seriam diferentes. Isso fala muito a nosso respeito. Por quê? Porque nós somos filhas de Deus. A nossa identidade está firmada nisso. Nós sabemos a nossa origem. Nós somos filhas de Deus. E também sabemos o nosso destino. É estar com Ele e imitar a Cristo. Esse é o nosso destino, esse é o nosso propósito. Então, o nosso padrão é mais elevado. A nossa imitação deve ser a de Cristo, o caráter de Cristo em nós. E tendo isso em mente, isso vai abranger toda a nossa vida. Não é só um estilo de culto. É no trabalho, é na adoração, é no comer ou não comer, é no luto, é na tristeza e também é na celebração. É naquilo que nós vamos partilhar em família e é aquilo que a gente vai partilhar com os de fora. E isso tudo está englobado nesse capítulo, porque ele vai falar sobre o que poderia ser comido e aquilo que não poderia ser comido pelo povo de Deus. E também vai falar depois sobre a entrega dos dízimos, aquilo que seria entregue anualmente aos levitas lá do tabernáculo e aquilo que seria entregue a cada 3 anos aos pobres. Isso fala do nosso padrão, fala de como vamos retornar ao Senhor e também vamos ajudar os necessitados. Os princípios continuam até hoje. Quem sabe nós não vamos seguir mais leis, e não é para nós essas leis rituais aqui, da maneira que eram feitas. Mas o princípio fica. Somos filhos de Deus e os nossos padrões são diferentes. Nosso modelo é Jesus. Nosso destino é ser imitadoras de Cristo e estar em Cristo. Então, e porque temos essa origem em Deus, nós também temos o nosso destino em Cristo. Então, temos a nossa identidade bem firmada e não está na imitação dos padrões do mundo. O nosso repartir com a família é diferente. O nosso olhar para o pobre, para o necessitado, deve ser com compaixão e graça. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, como diz o apóstolo Paulo, vamos fazer para a glória de Deus. A nossa vida ordinária vai estar centrada em Deus. E por que eu destaquei o 26? Que é a continuação, né?
Então, não tem desculpa. Se tu mora longe, tu não vai levar o animal que você separou, você vai vender ele na sua cidade, o dinheiro você vai comprar lá quando chegar perto do tabernáculo. Mas por que Deus queria isso? Para que a família estivesse unida, aprendendo a adorar, e isso seria um momento de alegria. Aqui fala de se alegrar então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor seu Deus. Ele quer estar com a gente e que isso seja um momento de alegria. O nosso Deus é um Deus alegre e que ama a comunhão, a começar em família. Então, o núcleo da atenção especial de Deus é na família. Que a gente aprenda a celebrar cada pequeno momento e que faça tudo em gratidão, que isso enche o nosso coração de alegria. Vamos ao 15. O 15 tem 3 tópicos principais. Vai falar sobre o ano de cancelamento das dívidas, a libertação de escravos e depois as primeiras crias que seriam separadas para sacrifício a Deus. E vocês vão ver como uma coisa está interligada à outra. Tanto o ano do cancelamento das dívidas e a libertação de escravos, segundo esse capítulo aqui, seria a cada 7 anos. Em Levítico vai falar que o ano de cancelamento de dívidas e libertação de escravos aconteceria a cada 50 anos. Daí você pensa, tá, é a cada 7, a cada 50. Para nós hoje não é nem a cada 7 anos, nem a cada 50 anos. É a cada dia. Nós somos chamados a cancelar e a perdoar a dívida do outro, a liberar o outro de qualquer espécie de servidão. E em amor, a gente vai se tornar, porque ama Cristo, a gente vai se tornar esse servo aqui, que no verso 17, 18, vai falar do servo da orelha furada, que decide continuar servindo por amor ao seu Senhor. Então, por amor, pelo amor de Cristo em nós, que foi derramado em nós, que a gente tem nadado nesse rio de graça, a gente transborda desse amor, e a gente consegue perdoar dívidas dos nossos irmãos, porque entendemos que assim fomos perdoados e cada dia somos por Jesus. É o Pai Nosso que fala isso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado a quem tem nos ofendido. Mas, na verdade, o Senhor nos perdoou e por isso conseguimos perdoar os demais. E em amor, nós servimos ao Senhor e aos outros, nos tornamos servos em amor. E também em amor conseguimos entender que tudo pertence ao Senhor, então apenas devolvemos a Ele. A produção, a criação, tudo devolvemos a Ele com alegria. Servimos com alegria, liberamos o perdão e também ofertamos com alegria quando entendemos o amor de Cristo. Se a gente está com dificuldade de perdoar, de servir ou de ofertar, volte-se mais para a palavra de Deus. Mergulhe mais na verdade do Evangelho. Porque quando você compreender o quanto é amado, seu coração vai se encher de amor. E daí você consegue perdoar, servir e ofertar. E de forma alegre. E daí, de repente, você pensa assim, nossa, que Deus exigente, que é o melhor, que é o primeiro, que é o melhor. Por que disso? Porque o nosso Deus é um Deus que quer se relacionar com a gente e quer que a gente entregue aquilo que Ele tem entregado. E o que Ele entregou para nós? O seu melhor. O que Ele mais amava. E Ele sabe que se a gente amar outra coisa acima dele, isso para nós é morte. A gente precisa estar inteiramente nele, porque se a gente coloca qualquer outra coisa acima de Deus, isso não dá estabilidade, isso se torna o nosso Deus, isso nos corrompe e leva à ruína. É como se a gente estivesse nos apoiando em um caniço, em uma cana, que não é uma madeira forte para nos apoiar. Ela quebra, fura a nossa mão e nos deixa mancos. Então, só o Senhor pode ser o sustento em todos os momentos. O resto, tudo passa. Então, quando a gente entende essa verdade, entende que é Ele que é fiel, Ele que dá o melhor, Ele deu o seu melhor. E a gente, então, vai ser movido por esse amor. Esse amor que vai gerar o perdão, que vai entregar o seu melhor, porque descobriu que o Senhor entregou o seu melhor, não reteve o que tinha de mais precioso. Então, a cada 7 anos eles fariam isso, e nós somos desafiados a fazer isso a cada dia. Então, quem acha que a lei era difícil, na graça é pior. Mas a graça também é mais capacitante. A graça vem com o poder de cumprir. Aqui eles tinham leis
e não tinham ainda o coração transformado para cumprir. As leis foram dadas só para mostrar para eles a incapacidade que eles tinham em cumprir e clamar. Vem a semente da mulher logo resolver isso, porque nós somos incapazes de fazer. E mesmo em Deuteronômio vai dizer por diversas vezes que Deus um dia ia mudar o coração deles, ia colocar a lei dentro do coração deles, para que isso pudesse ser possível de cumprimento. E Cristo veio e colocou a lei no coração. E a lei se resume no amor. Então, amando a Deus sobre todas as coisas, amamos o próximo como a nós mesmos e cumprimos toda a lei. Então, quer resumir? Resume no amor. Capítulo 16, podemos ir? O capítulo 16, ele vai falar sobre as principais festas de Israel e também vai falar sobre, no final desse capítulo vai falar ainda sobre os juízes, suas funções e advertências contra a idolatria, que vai ser continuar o mesmo assunto no capítulo 17. A primeira festa que eles celebrariam seria a Páscoa, que era uma das festas mais importantes, porque lembrava da libertação do povo de Deus. Começava no dia 14 do mês de Abib e iria por uma semana. O primeiro dia era comido o cordeiro, da noite do dia 14 para o dia 15, ali. E nos demais dias já iniciava uma festa e emendava na outra. Já iniciava a festa dos pães sem fermentos, que ia até o dia 21. No dia 16, começava a festa, tudo englobado na mesma festa ali da Páscoa, começava a festa das primícias, onde seria recolhido, marcado o primeiro molho de cereais que foi maturado na colheita, ou que nasceu, não foi colhido ainda, mas já ia ser marcado, dividido, esse foi o primeiro a ser maturado, esse vai ser do Senhor. 7 semanas depois, tinha a festa das semanas, que no Novo Testamento vai ser conhecida como a festa de Pentecostes. E mais para o final do ano, lá para o mês de outubro, no nosso calendário, haveria a festa das cabanas, onde todo o povo de Deus ia acampar novamente, ia morar em cabanas por 7 dias, para lembrar do seu tempo no deserto, onde eles moravam em tendas. Então, todas essas festas eram memoriais para fazer com que o povo lembrasse da sua história, dos maravilhosos feitos, dos poderosos feitos do Senhor na sua história, na sua vida, e que eles se identificassem com o povo de Deus, que foi libertado, que foi conduzido pelo deserto, que foi santificado por Deus. Ali a questão do pão sem fermento fala muito a respeito da santificação. O fermento muitas vezes está ligado à falsidade ou ao pecado, e a nossa vida em Cristo deve ser livre dessas coisas. A festa das semanas, para eles, também estava relacionada à colheita, né? Mas para nós está relacionado à vinda do Espírito Santo. E depois a festa das cabanas, eles lembravam da provisão de Deus enquanto eles estavam no deserto. E para nós aponta para Cristo, o seu retorno, quando ele vai habitar para sempre, eternamente com a gente. Então, tudo para nós tem um significado maior. Cristo é a nossa Páscoa, é ele que trouxe a nossa libertação. Ele foi o pão sem fermento, que foi oferecido por nós. É aquele pão que não tem pecado nenhum. Jesus, ele morreu em Páscoa, ele foi enterrado e ele ficou morto, vamos dizer, no sepulcro, no sábado, do primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, dos pães ázimos, ressuscitou no domingo, que era o primeiro dia da festa das primícias. Ele enviou o Espírito Santo na festa de Pentecostes, e a festa que falta se cumprir é essa festa das cabanas, dos tabernáculos. Nós aguardamos o retorno de Cristo. Ele já cumpriu 3 festas e faltam 4 festas das 7 para ser cumpridas ainda. Aqui só tem, não é um relatório completo das festas, aqui só tem essas 3 mencionadas. E a da Páscoa envolve 3 outras festas, uma encordoada a outra. E há mais 4 festas ainda que precisam ser cumpridas em Jesus. E vai falar como é que os juízes que exerceriam essa função, eles não poderiam aceitar suborno nenhum. E também começa a questão da advertência contra a idolatria. Além de Jesus ser a nossa Páscoa, ser o pão sem fermento, o pão vivo que desceu do céu, de ser a primícia daqueles que dormiram e ressuscitaram, dando a garantia de que o mesmo vai acontecer com a gente, que a gente não vai ficar morto, mas vai ressuscitar.
que é o que enviou o Espírito Santo para nós, que ele promete um dia habitar eternamente com nós, ele também é o justo juiz, que não aceita suborno. Ninguém engana ele. Então, aqui também fala a respeito de que um dia, além de habitar conosco, ele também trará juízo. Ele também trará um juízo justo. E eu destaquei a respeito ali no capítulo 16, o verso 16 e 17, que vai falar assim: 3 vezes por ano, todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que eu escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Claro que hoje, o Senhor está em todos os lugares. Então, o Senhor está com a gente. Mas um dia estaremos vendo Ele face a face. Chegará o dia em que vamos passar pelo juízo onde receberemos os nossos galardões. Todos os que estão em Cristo não vão passar por um juízo para condenação. Já somos salvos, estamos em Cristo. Mas vamos receber nossos galardões. E esse juízo, ele vai exercer com justiça. Ele sabe premiar aqueles que fizeram o bom serviço. Tinha um hino bem antigo, não sei se aqui alguém vai conhecer, agora eu vou revelar tanto a minha idade como a minha origem assembleiana, da harpa cristã, que dizia: posso, tendo as mãos vazias, ao Senhor me apresentar? Quantas almas poderia ao Senhor levar? Isso fala de uma preocupação que a gente deve ter. O Senhor nos tem dado a bênção do tempo, o Senhor tem nos concedido muitos dons, talentos, habilidades. Para quê? Para que a gente revele a Cristo para outros. Que a gente seja Jesus na vida dos outros. E isso vai expandir seu reino sobre a terra. E isso vai trazer mais pessoas para Cristo. E um dia estaremos diante dele. E daí ele vai perguntar: o que você fez com aquilo que entreguei para você? Com aquilo que você ouviu de mim? E que a gente possa ter um trabalho em amor, em gratidão, em celebração, cultivar o hábito de trazer à memória, em gratidão, os poderosos feitos do Senhor, de testemunhar, é isso que atrai os outros. E assim, vamos nos apresentar diante de Deus com as nossas mãos cheias, colhendo os nossos filhos, a começar no lar, né? A começar no lar, colhendo os nossos filhos para Cristo, colhendo os nossos vizinhos para Cristo, porque o nosso estilo de vida mostra isso. Nosso estilo de vida de celebrar, nosso estilo de vida de trabalhar, de cultuar, em tudo vai mostrar isso. Isso vai atrair pessoas. E daí vamos poder apresentar ao Senhor. Não vamos estar de mãos vazias. Porque Ele tem nos dado dons, talentos, habilidades, um jeitinho, um sotaque que vai atrair a pessoa certa, o jeitinho de falar que vai chegar naquela pessoa que precisa chegar. Então, não use desculpas. Use o que o Senhor te deu. Para que quando você se apresentar diante do Senhor, você esteja com as suas mãos bem cheias. Porque Ele tem te dado. E outro ponto interessante aqui que fala que ia ter uma centralidade. O culto ia ser realizado no tabernáculo. Hoje o nosso culto, há um único local de culto. E é em Cristo, é para Cristo. Então, aqui fala que eles iam se dirigir a um único local. E hoje nós nos dirigimos a uma única pessoa, Cristo. Ele é o centro de tudo o que há e da nossa adoração também. É tudo por Ele e para Ele.